Hoje temos connosco Margarida Fontes, que é administradora da RTC, Rádio e Televisão de Cabo Verde, e que por isso cumpriu o velho ritual de entrega da sua carteira de jornalista, mas traz consigo mais de 19 anos de jornalismo e experiência de reportagem sobre os mais variados temas, entre eles o ambiente. Francisco Mandelato, jornalista, foi diretor adjunto da STV e tem uma vasta carreira no grupo como chefe de redação. Atualmente é editor do programa Mosgrow TV, que dentro de vários objetivos promove também a produção sustentável. Conhece a riqueza natural de Moçambique, os diferentes ecossistemas, mas infelizmente também as catástrofes que já assolaram o país, como o ciclone Idai, que foi a maior tempestade verificada no hemisfério sul. E Paulo Agostinho, jornalista, professor universitário e editor de Lusofonia, África e Comunidades na agência Lusa. Nesta qualidade coordena há 7 anos a rede da Lusa nos países lusófonos, com mais de 2 dezenas de jornalistas que produzem perto de 100 de conteúdos por dia, em texto, foto, televisão e áudio, num serviço que é depois distribuído por várias instituições, por agências internacionais e mídia dos países lusófonos. Sejam muito bem-vindos. Esta é a hora de agir. Esta é a hora em que a Lusofonia semanalmente aqui se reúne para conversar sobre soluções para a crise climática. Hoje o tema deste programa é imprensa na crise climática. Que papel podem os órgãos de comunicação desempenhar para levar a razão da ciência ao mundo que hoje se confronta com as consequências de uma crise climática que não conhece fronteiras? Nos últimos anos não conseguimos antecipar nenhuma das crises. O ataque às Torres Gêmeas originou uma guerra no Médio Oriente, depois a crise do subprime e a crise das dívidas soberanas que destruíram o emprego e criaram um mundo mais desigual. Depois a crise sanitária global do coronavírus, que se espalhou e colocou o mundo de pernas para o ar, e a crise climática, que necessita de uma profunda alteração de um modelo de desenvolvimento neoclássico que expelia recursos como se não existisse futuro. Tudo num mundo que se globalizou, onde ficou mais fácil viajar, conhecer diferentes línguas, culturas, sabores e paisagens. Uma globalização que nos permitiu conhecer melhor as nossas diferenças, semelhanças, principalmente aquela da partilha da casa comum e de um sentimento global que todos temos que tudo corra bem para os nossos filhos. Este foi o tempo também em que as redes sociais atacaram a democracia, retirando receitas a uma imprensa que se quer forte e independente, captando a atenção de milhões de pessoas de todo o mundo para notícias nem sempre verdadeiras, porque não passam pelo crivo e mediação dos jornalistas. Um tempo também onde as mesmas redes sociais que aproximaram e uniram famílias antes distantes, interferem com a saúde mental de milhões de jovens, criam novas rotinas de vida, tendo originado também fenómenos como o Cambridge Analytica, que podem ter influenciado, alegadamente subversivamente, a vontade popular em 2 importantes eleições, com o Brexit e depois com a eleição de Trump em 2016. Perante todos os perigos, que parecem muito claros, não deveriam as redes sociais ser reguladas? Até que ponto é que a quebra de receitas em muitos órgãos pode fragilizar este pilar indispensável de informação? Será que devemos, no futuro, defender um financiamento público para uma imprensa guardiã da própria democracia? Ou poderá a imprensa, com financiamento público, utilizar também as redes sociais, como já fizeram muitos órgãos, para o combate à manipulação e às notícias falsas que muitos de nós, diria a maior parte, encontram no feed dos seus telemóveis? E na crise climática, que exige nos próximos anos uma descarbonização da economia, até onde é que o jornalismo pode ser um aliado da própria casa comum? Que meios necessita para informar o mundo sobre os danos que estão a ser provocados no ambiente e pela forma como está a afetar a vida de milhões de pessoas, principalmente nos países menos desenvolvidos? E as soluções? Será a razão da ciência capaz hoje de derrotar esta incessante queima de combustíveis fósseis? Tudo perguntas que hoje colocamos aos nossos convidados, que trazem conhecimento e experiência e que todos os dias vivem nas suas redações o pulsar do mundo.
Margarida Fontes, obrigado. Que papel pode ter a imprensa na crise climática? Poderá ser um contrapoder capaz de levar a razão da ciência a todos que capitulam perante os ataques ao ambiente? Eu gostaria de cumprimentar, antes de mais, os colegas Francisco e Paulo e também agradecer ao Ricardo Campos e ao Fórum de Energia e Clima por este convite. Um dos papéis importantes da imprensa é trazer para a centralidade todas as questões que interpelam as sociedades. E o ambiente é uma delas. Nós aqui em Cabo Verde, muito antes dos efeitos das mudanças climáticas, desta grande mobilização mundial que existe neste momento à volta do clima, nós sempre convivemos com problemas climáticos. Somos um país árido, seco, onde não chove, mas que ao mesmo tempo tem a agricultura como uma base importante de sobrevivência, tanto dos agricultores do campo como da própria população. Portanto, ao longo dos tempos, os sucessivos governos sempre tiveram a questão climática como um dossiê importante da própria sobrevivência e desenvolvimento nacional. Nós temos as nossas grandes questões, temos a questão da seca, temos a apanha da areia, que é um problema, inclusive, que já foi mediatizado bastas vezes a nível internacional e que levou a que algumas medidas de políticas internas fossem tomadas exatamente pelo impacto que esta mediatização tem. Recentemente tivemos também umas chuvas intensas que nos alertaram, para os novos efeitos das mudanças climáticas. E todas essas questões são questões muito presentes na imprensa cabo-verdiana. Eu diria que tanto a imprensa pública como a imprensa privada desempenham um papel de um ativismo de agendamento permanente por debaterem em permanência questões ligadas ao clima, por noticiarem aquilo que são os temas relevantes à volta do clima e por fazerem isso de forma continuada, né? Em Cabo Verde, nós não temos uma necessidade evidente de ter uma imprensa contra poderes neste contexto climático, exatamente porque nós não temos vozes no espaço público que contrariam e que vão na contramão daquilo que são as bandeiras de defesa do ambiente e do clima. Muito pelo contrário, podemos dizer que nós internamente temos um grande consenso público, as ONGs e outras organizações convergem no mesmo caminho de defesa do ambiente, de proteção das tartarugas, enfim, há um caminho que se faz sem grandes enfrentamentos. E a imprensa vai nessa linha de tematizar, de dar a conhecer, e eu diria que nós, um país arquipelágico em que somos ilhas e às vezes nós não conhecemos uma ilha e outra, há pessoas que nunca viajaram de uma ilha para outra, eu acho que a imprensa, o aspecto da natureza, isto também tem, essa parte é importante, dá a conhecer Cabo Verde através da comunicação social. A televisão tem esse papel preponderante de mostrar Cabo Verde aos cabo-verdianos e não só, e de levar aquilo que são as questões pertinentes, sejam elas climáticas ou não. Portanto, a imprensa, sim, ela sempre desempenhou e vai desempenhar sempre um papel crucial na tematização, na sensibilização, na informação sobre questões climáticas. Obrigado, Margarida. Eu iria agora a tema Maputo, Francisco Mandelate. E em Moçambique? Moçambique tem sido muito assolado por algumas catástrofes de dimensões consideráveis, com perdas de vidas humanas. O vosso papel aí, enquanto órgão de comunicação, a SOICO Televisão, como é que tem desempenhado esse papel aí em Moçambique? Muito obrigado, Ricardo, e também cumprimentar aos outros colegas aqui do painel, ao Paulo e também à Margarida Fontes, e também agradecer pelo convite para participar deste painel. Na verdade, eu penso que acho que é inegável, né, o papel crucial da imprensa no combate ou na mitigação da crise climática. Nós, em 2019, Moçambique teve 2 ciclones que decorreram praticamente seguidos. O Idai, que foi o maior evento
climático no hemisfério sul, mas também no final de 2019 tivemos o ciclone Chalane, felizmente aliás, de pequenas proporções, mas fora isso temos tido o nosso país dividido, portanto, por eventos climáticos extremos e diferenciados. Temos a zona sul e parte do centro com uma seca severa já há 5 anos. E temos tido outra parte da zona centro e norte do país com chuvas acima do normal. E, portanto, anualmente temos estado a enfrentar esta situação. Este ano estamos com chuvas acima do normal na zona centro do país e estamos com o norte com seca. Por exemplo, temos estado a noticiar ultimamente que, por exemplo, a barragem de Nampula está com uma reserva de água a 22%. Não está a chover. É preciso reportar e informar as pessoas do que está a acontecer, e as pessoas têm restrições no acesso à água, é preciso informar, é preciso mostrar às pessoas como é que elas deverão sobreviver num ambiente de escassez de água, mas também de levar a que as autoridades governamentais possam tomar alguma ação para, portanto, mitigar esta escassez de água. No sul também temos o mesmo problema. A barragem que, por exemplo, fornece água ao Grande Maputo, a uma região com quase 5 milhões de pessoas, está com o nível de armazenamento de 18%. Entre 2019 e 2020, o governo teve que ir pedir água ao reino de Eswatini, por exemplo, para poder abastecer a região do Grande Maputo. Para dizer que Moçambique está na rota, portanto, das mudanças climáticas, está a sofrer bastante com as mudanças climáticas. Daí que temos este papel de informar as pessoas, de levar informação relevante para que as pessoas possam ter conhecimento de como é que elas devem agir. Mas também temos o problema do avanço das águas do mar. Temos cidades que estão em perigo, temos o caso da cidade da Beira, que já há anos tem estado a se informar que a cidade da Beira corre o risco de desaparecer. É a terceira maior cidade do país, tem o maior porto, um dos maiores portos de Moçambique, é um porto que serve os países do Interland, aqui na região da África Austral, portanto, serve países como o Zimbábue, a Zâmbia, o Malawi, a República Democrática de Congo. Portanto, todas essas infraestruturas extremamente importantes para uma região como esse ADC, com 200 milhões de habitantes, e chamar a atenção dos governos para uma ação mais concreta para mitigar os seus efeitos. Por exemplo, um dos grandes efeitos que as mudanças climáticas têm, este efeito de secas e cheias, é nos agricultores. A economia de Moçambique é baseada na agricultura. Temos cerca de 80% dos moçambicanos a viverem na base da agricultura. Portanto, é preciso encontrar forma de se adaptar à agricultura que é praticada hoje num país como Moçambique a estes efeitos, a ser resiliente a estas mudanças climáticas. A imprensa tem também este papel de trazer modelos que possam ajudar os governos a adotar medidas que ajudem em situações destas, por exemplo, como é o caso da agricultura. Eu chamava agora o Paulo Agostinho a esta conversa, agradecendo também a presença. Nós estamos hoje num tempo de consequências das alterações climáticas, como tão bem ficou retratado nas falas da Margarida e do Francisco, mas a imprensa tem muitas vezes um critério de noticiar o assunto do dia. E como é que este problema, que é um problema que nós temos que resolver hoje para gerar um futuro diferente para a próxima geração, pode ganhar espaço perante todas estas notícias que todos os dias têm que chegar às pessoas? Antes de mais, cumprimentar o Fórum pela organização do debate e cumprimentar o Francisco e a Margarida pela sua presença. Eu acho que o jornalismo tem uma cota de responsabilidade naquilo que corre mal no mundo e não apenas naquilo que o jornalismo quer corrigir.
Dito isto, tem a ver com o facto de nós falarmos em alterações climáticas e não falarmos de aquecimento global, que era o termo utilizado até aos anos 90 e depois se normalizou para não ferir suscetibilidade junto dos negacionistas. A famosa novilíngua de que George Orwell falava. É como nós falarmos em ajuda financeira ou empréstimo. E o uso das palavras tem este peso. Nós darmos voz a gente que não se refugia em questões científicas e racionais para sustentar as suas posições, colocando-os ao mesmo nível de interlocutores que baseiam as suas posições em factos científicos, coloca-nos a nós numa posição de parcialidade, apesar de aparentemente cumprirmos a regra dos dois lados. Que é aquilo que todos nós aprendemos na escola, que temos que pôr as duas partes a comentar o mesmo assunto. Mas se as duas partes forem legítimas para comentar esse assunto. Legítima no sentido de ter a legitimidade sobre o assunto em causa específico. Tendo dito isto, o jornalismo é um negócio. Isto é um drama. O jornalismo é algo muito recente. Tem 200 anos em França, nos Estados Unidos e em Inglaterra. E em termos profissionais, quem for ver os jornais portugueses do final do século XIX, verá que o jornalismo que lá se fazia não se compara com o que se faz agora. Mesmo, e eu acompanho muito de perto a realidade dos mídias africanos, de língua portuguesa, e os meus camaradas de Cabo Verde e de Moçambique não me deixaram mentir quando eles próprios sentem o salto que aconteceu nos últimos anos, do ponto de vista das conferências de imprensa, se colocar questões, do ponto de vista de insistir em obter respostas, exigir accountability por parte dos protagonistas. Agora, perante isto, qual é o lugar do clima? O clima é um elemento de agenda dos mídias em geral. Agora, qual é o papel que os jornalistas devem ter? Devem olhar para as coisas de uma forma com maior profundidade, olhando mais para a estrutura e menos para a conjuntura. O que é que eu quero dizer com isto? Nós caímos muito na boca do tweet ou nos epifenómenos políticos. Eu tenho muitas dúvidas se alguém sabe o nome dos principais ministros de Moçambique ou de Cabo Verde ou de Portugal. Se o cidadão comum sabem quem é o presidente, sabem quem é o primeiro-ministro, sabem quem são os principais protagonistas, mas outros a que nós damos primeiras páginas, que nós damos aberturas de telejornais. Eu tenho muitas dúvidas se isso interessa verdadeiramente às pessoas. Todos nós faríamos, uma coisa é a nossa redação ideal, o nosso alinhamento de telejornal no caso do Francisco e da Margarida, ou aquilo que seria a linha da Lusa no meu caso, mas isso era uma visão abstrata. Porquê? Porque o jornalismo nasce numa perspectiva absolutamente romântica. Queremos dar tudo e queremos dar bem. A verdade é que os nossos leitores, os nossos telespectadores, têm uma janela de tempo e de oportunidade muito cada vez mais curta para notícias. Nós temos que lhes dar coisas que sejam relevantes e interessantes, e o clima é um tema que interessa fundamentalmente às novas gerações. E nós, jornalistas, devemos olhar para eles, devemos produzir conteúdos para eles e trazê-los, colocar o clima como elemento essencial da agenda setting do jornalismo para poder atrair gerações que não se revêem nos políticos que nós levamos à televisão e com quem nós falamos, mas revêem-se nos problemas de Moçambique, que é dos pouquíssimos países do mundo que enfrenta secas, inundações e erosão ao mesmo tempo. O caso do aquecimento global e a subida do nível do mar em países como Cabo Verde, e como aquilo afeta as espécies. A Lusa, dou um exemplo, a Lusa todos os anos faz várias reportagens sobre a desova das tartarugas em Cabo Verde. Sai em todo lado. E é partilhado, tem índices de partilha elevadíssimos. Porquê? Porque as pessoas querem saber, as pessoas querem sentir que alguma coisa está a ser feita. Os jornalistas falam muito geracionalmente para as pessoas que são próximas da sua geração, mas não falam muito para os novos públicos. E nessa agenda ativa, o clima terá sempre esse espaço e esse interesse das novas gerações. Eu pegava também nestas palavras do Paulo para falar ao Francisco sobre este fenómeno das redes sociais, que estão também a competir pela atenção das pessoas, talvez com mais desvantagens do que aquelas que poderíamos imaginar ao início de todo este fenómeno.
Que importância poderá ter aqui o jornalismo e os órgãos de comunicação no combate a estas notícias falsas, às fake news, que vai lá, não vai, aparecem no feed dos telemóveis, nos nossos telemóveis? Pronto, eu entendo que as redes sociais, essas novas plataformas digitais, são uma oportunidade para a mídia, porque elas conseguem abranger ou estar nas mãos de milhares de pessoas. No momento em que os próprios jornais se calhar têm horários específicos para poderem sair, o jornal é feito hoje para sair amanhã, para as televisões têm horários para os noticiários, portanto, e os acontecimentos vão se sucedendo ao longo do dia, e as pessoas têm essas informações na mão. Daí que há uma necessidade urgente dos mídias se readaptarem aos momentos, tanto que é de fato usar as redes sociais, que é para passar a verdade. Portanto, já não há aquela situação de ter que esperar pela hora do noticiário para poder dar uma notícia. Portanto, nós temos que correr contra o tempo e darmos as notícias constantemente. E estas notícias podem passar nas redes sociais, puxando, portanto, a audiência que está nas redes sociais para os nossos canais. E isso só é possível se nós nos adaptarmos a esta nova realidade, porque de fato já não funciona, temos que esperar os horários dos noticiários para dar a informação. Já não funciona, já estamos ultrapassados. Quando chega a hora do noticiário, acontece um acidente, agora acontece um ciclone, as pessoas já têm as imagens, já têm os vídeos nos seus telemóveis, portanto, na hora. E daí que nós temos que nos adaptar a isto, e o que nós precisamos é nos adaptar a estarmos lá e a compreender que já não é tempo para produzir, para colocar em espaços definidos, não é tempo para produzir e esperar para que o jornal, a notícia saia no dia seguinte. A notícia tem que sair à hora que ela acontece e no momento que ela acontece. E nós temos que nos adaptar a isto. Paulo, um dos problemas que existe aqui muitas vezes é esta rapidez também que o digital tem. Muitas vezes essa rapidez pode não ser compatível com a necessária verificação de fontes e todo um critério que um jornalista deve seguir no sentido de verificar se a notícia é mesmo verdadeira e se acontece. E há alguns casos em que a imprensa acabou por reproduzir notícias que não eram verdadeiras, mas que tinham sido veiculadas nesses feeds das redes sociais. Como é que pensa, como é que pode haver, digamos, esta compatibilidade entre o rigor e a rapidez do digital? Não é possível. A frase que eu gosto de seguir é uma frase que existe, que está fixada na parede da Associated Press, uma das maiores agências de notícias do mundo, que diz: o que é importante, traduzindo livremente, o que é importante é dar primeiro a notícia certa. E isto é preciso que fique claro. Nós nunca vamos ganhar uma guerra contra os grupos do WhatsApp ou contra páginas que não têm critério jornalístico. Acho que, apesar de tudo, há um caminho a fazer. Acho que, falando da realidade africana, que conheço bem, como nunca tiveram uma rede de fibra capaz, saltaram muito rapidamente para o 3G e para o 4G. E o uso do telemóvel é muito mais intenso, o que torna muito mais ingrato o trabalho dos mídia tradicionais relativamente a Portugal. Porquê? Porque não houve tempo para se institucionalizarem e se organizarem e se assumirem como os veículos preferenciais. Em Portugal, cerca de metade da população refere que recebe as notícias via redes sociais. Eu não conheço os dados de Moçambique ou de Cabo Verde, mas conheço os dados de Angola, que supera os 3/4 da população. Nós não estamos preparados para lidar com o universo digital. E eu estou a falar com vocês pelo ecrã de computador. O ecrã de computador onde eu escrevo documentos, onde eu vejo séries, onde eu vejo notícias.
onde eu falo com família, o meu cérebro não processa. Deixou de processar a diferença entre uma série de televisão e uma notícia de um país distante do qual eu nunca ouvi falar e que é uma notícia curiosa. Nós deixámos de ler jornais para aprendermos com a realidade. Por isso, quando se anda na internet, quando se anda nas redes sociais, o que é que acontece? Tudo aquilo dá-nos aquilo que se considera saber de reconhecimento, aquilo que nós já gostamos. Por isso é que nós temos as coisas tão polarizadas. Por isso é que nós temos manifestantes numa série de países que consideram que o governo é, é a encarnação do mal e nem sequer admitem a perceber o que é que se passa. Porque isso é que nós temos gente que diz que não existem alterações climáticas e que é tudo uma falácia. Porquê? Porque vivem numa bolha que as redes sociais alimentam, redes sociais / internet, porque os pushes do Google que nós recebemos nos telemóveis correspondem a uma bolha que reforça. É necessário, isto só é possível combater com duas coisas, com literacia. E isso implica as escolas funcionarem e os professores receberem informações profundas relativamente a esta matéria, e os governos estarem empenhados, porque isto coloca em causa a democracia. Eu não tenho nenhum prazer em saber a diferença entre o Provedor de Justiça e a Procuradoria-Geral da República. Eu não tenho nenhum prazer, mas é-me importante, enquanto cidadão, perceber isto. É-me importante saber que aquela notícia que não tem nenhuma declaração, não tem nada entre aspas, e que cita algo que é muito estranho, e se eu não encontro em mais lado nenhum, é porque provavelmente essa notícia é falsa. Cursos de fact-checking nas escolas é essencial. Os jornais, as organizações públicas de informação, os grandes grupos privados têm esse papel também de apoiar, porque se nós não formarmos o nosso público, nós vamos perder o nosso público, não tenho dúvidas nenhumas. E vamos perder para portais manhosos, para gente que só vive do clickbait, e isso vai destruir a democracia e vai destruir o sistema social em que nós estamos. Disso eu não tenho nenhuma dúvida. Isto é o grande desafio para nós, jornalistas. Margarida, como é que vê esta problemática das redes sociais? Qual é o seu olhar a partir aí de Cabo Verde? As redes sociais trouxeram coisas boas para a comunicação em geral e para o próprio jornalismo, desde logo porque funcionou como uma extensão daquilo que é o trabalho dos órgãos tradicionais. Hoje, os jornais, as televisões, as rádios estão na internet, estão nas redes sociais, conseguiram atingir novos públicos e nós não podemos deixar de olhar de forma positiva para estas novas possibilidades que surgiram nas redes sociais por os órgãos de comunicação tradicionais e para o próprio trabalho do jornalista e do jornalismo. Mas também trouxeram desafios que nos levam a revisitar os fundamentos do próprio jornalismo, de fazermos o nosso trabalho cada vez melhor, porque estávamos a concorrer, e estamos, os jornalistas, os órgãos, estão a concorrer com os cidadãos que têm um computador à frente, podem informar, podem partilhar, e as pessoas do outro lado que consomem as informações, que leem as notícias, as partilhas, nem sempre têm o poder de saber se aquelas informações correspondem aos fatos ou não. Portanto, aqui o jornalismo tem esse papel redobrado também de mostrar a diferença perante aquilo que os conteúdos que são produzidos por organizações não autorizadas jornalisticamente falando, ou por cidadãos também que estão nas redes com a curiosidade de jornalistas, mas que não são jornalistas. A responsabilidade da regulação das redes sociais começa no próprio dono das redes sociais, né? Porque é uma responsabilidade maior em relação aos governos, mas os estragos que são causados na democracia, na sociedade, em outras áreas sociais, acontecem nos países. Portanto, os países devem ter mecanismos de formação. A literacia, como disse Paulo, é fundamental. A literacia para os jornalistas, os currículos das escolas de comunicação nos últimos anos já integram estas questões, as redes sociais, as fake news, etc., mas também as escolas, as organizações, os grupos profissionais devem ter conteúdos de formação direcionados a estas questões para poderem também saber interpretar, ler e detectar uma notícia que não tem as componentes de uma notícia factual, jornalística e bem feita. Portanto,
Falar da regulação de conteúdos levanta sempre questões que têm a ver com a liberdade de expressão, constranger os cidadãos, porque também, na verdade, nós temos as redes sociais hoje como uma grande praça livre dos cidadãos, onde podem expressar as suas opiniões. Isto também tem que ser levado em conta, é um elemento importante da própria democracia. Temos as pessoas a darem as suas opiniões, mas há responsabilidades, há limites. Como estabelecer esses limites? Quais são esses limites? São debates que devem ser feitos a nível dos países, a nível das organizações como a CPLP e outras, mas também tem, como disse anteriormente, a própria responsabilidade do dono das redes sociais, que deve saber, deve dar o primeiro grande passo para a regulação das redes sociais. Nós estamos no Hora de Agir, hoje a falar sobre a imprensa na crise climática. Vamos para um pequeno intervalo, voltamos dentro de poucos segundos para a segunda parte, onde vamos falar de um tema muito importante, o financiamento dos órgãos de comunicação. Até já! Estamos de regresso para a segunda parte do Hora de Agir, com Paulo Agostinho, Margarida Fontes e Francisco Mandelate. Vamos falar agora nesta segunda parte sobre um tema importante relacionado com o financiamento dos órgãos de comunicação. Eu perguntava ao Paulo Agostinho, todas estas receitas de publicidade que antes iam para os órgãos de comunicação, agora seguem o caminho do Facebook, do YouTube, do LinkedIn, de várias plataformas na internet. Defende que um outro modelo de financiamento para a imprensa, de forma a que possam existir recursos para informar bem, para levar a verdade às pessoas. O que é que pensa sobre toda esta realidade que está a aparecer também com a mesma velocidade do digital? O problema do financiamento dos mídia é a pedra de toque de tudo isto. No Japão, no final do século XX, vendia o maior jornal do Japão vendia 16 milhões de exemplares. Neste momento, vende 1 milhão e pouco. Para termos a noção da perda brutal de receitas, porque a internet não dá receitas, ou as receitas são marginais. Além da migração, que também não é tão verdade assim, a migração da publicidade para o online. Sendo certo, a televisão continua a ter um grande peso, afeta muito mais a imprensa. Mas isto tendo dito que não há receitas. Os jornalistas estão a lutar, o jornalismo está para lutar por sobreviver. Se calhar o jornalismo também cresceu desmesuradamente, muito além daquilo que era a capacidade do tecido económico em suportar essas mesmas marcas. Está a haver um ajuste económico. Agora, eu acho é que tem que existir medidas compensatórias, de uma forma direta ou indireta. Há várias soluções. Há propostas como a criação de fundações, o caso do Guardian, por exemplo. Há países que isentam de impostos a atividade jornalística e equiparam na atividade artística. E o que é que acontece? Os jornalistas deixam de pagar impostos em sede de imposto sobre o rendimento, a publicidade entra ao abrigo do mecenato, é outra possibilidade de se poder fazer. E há fórmulas de financiamento direto. Nesta matéria não tenho certezas, até porque convivo numa área em que eu sou uma espécie de produtor grossista para quem distribui, de facto. As agências noticiosas, embora tenham perdido muitas receitas, não estão na situação dramática do clickbait, como têm os jornais, ou do sensacionalismo, ou de tentar desesperadamente à conta de serviços pagos por conta de publi-reportagens. As agências não funcionam assim, porque as agências vivem de um serviço global de notícias e não de uma notícia isoladamente. Tendo dito isto, também há outros mecanismos. Há países que estão a ensaiar financiamento em que uma percentagem daquilo que nós pagamos aos nossos operadores de internet reverta para os produtores de conteúdo original, dos quais o jornalismo é um dos elementos mais relevantes. Por isso, eu não tenho certezas qual é o modelo de financiamento. Tudo isto são caminhos. Eu acho que deve passar por uma combinação de tudo. Eu não quero ser pago pelo Estado. Eu quero ser pago pelos meus clientes, pelos meus leitores, pelos meus consumidores, porque isso obriga-me a não me acomodar, a pensar em função deles. Mas há fórmulas de tentarmos encontrar soluções que permitam
que permitam casar estes vários mundos. As ONGs só têm financiamento e só têm autonomia financeira se envolverem projetos específicos de apoio. Pode ser esse um caminho. Não estou a dizer para os mídias se tornarem ONGs, mas esse caminho de enquadramento pode ser a solução. Nós temos que ensinar ao nosso público a importância do jornalismo e temos que encontrar fórmulas de nos valorizarmos para sermos de referência. Vão existir sempre mídia de referência. Vai sempre existir revistas de topo, televisões de referência a Bloomberg, de informação económica. O problema é o resto das pessoas. As elites vão continuar a estar informadas porque vão estar disponíveis para pagar essa informação, para continuarem a ser as elites. E a infraestrutura, o resto das pessoas, que não valoriza a informação como bem de consumo. Para esses, se nós não conseguimos encontrar a forma de nos financiarmos para produzirmos também para eles, o jornalismo como profissão de massas pode ter sérios problemas num futuro muito, muito próximo, ainda na nossa geração. Margarida, qual é que é a sua visão sobre este tema do financiamento dos órgãos de comunicação? A questão do financiamento é um debate permanente em relação aos órgãos de comunicação social. Eu começo por um pouco enquadrar a realidade cabo-verdiana, onde os órgãos com maior penetração, a rádio e a televisão, são públicas, né? São financiados por fundos públicos, mas com financiamento misto também, porque vamos ao mercado à procura de publicidade e temos outras vias também complementares de financiamento. Não se percebe entre nós que tenha havido uma migração, por exemplo, da publicidade dos órgãos tradicionais, jornais, rádio e televisão, para as redes sociais, para a internet. O que nós temos são alguns programas pontuais produzidos para a rede, que é um fenómeno novo, com alguns sinais entre nós, com publicidades, e há vendas também de publicidades em algumas páginas de internet, mas não são os anunciantes tradicionais que estão a migrar-se, digamos assim, para a internet. No nosso caso, esta questão não se põe tão claramente. E temos um quadro estável, temos órgãos que são financiados pelo setor público e temos jornais privados também que vivem com muita dificuldade, porque nós estamos num mercado muito restrito, onde a comunicação social ainda não se configurou como negócio. Nós temos 2 jornais semanários, que não são diários, exatamente porque não é sustentável que assim seja. Somos um país arquipelágico, a própria distribuição poderá ser uma dificuldade, a distribuição diária, mas não só por isso, exatamente pela questão do financiamento. Mas o financiamento é um debate eterno. Nós vemos, por exemplo, as tendências das últimas 2 décadas nos Estados Unidos, de jornalistas que saíram dos órgãos tradicionais, foram criar projetos em conjunto, projetos públicos com financiamento direto dos cidadãos, consórcios de jornalismo, também com financiamentos, outros modelos de financiamento, exatamente para perseguir essa ideia de independência, né? A questão do financiamento é um constrangimento permanente em relação aos mídias. Nunca estamos confortáveis como estamos, gostaríamos sempre de estar de uma outra forma, com mais financiamentos, com mais conforto, a fazer coisas que sonhamos e pensamos das nossas cabeças, mas vamos lidando com a realidade nos modelos mistos, publicidade, contribuição da cidadania e tentar fazer sempre aquilo que nos propomos a fazer, que os órgãos e os profissionais se propõem a fazer, que é o jornalismo, que é uma profissão que tem esses desafios de independência e ao mesmo tempo de dependência de financiamentos. Francisco, e em Moçambique? A questão do financiamento é um grande desafio para os mídias e eu penso que com o andar do tempo tende a ficar cada vez pior. Nós sempre tivemos o problema de os mídias privados concorrerem o mesmo mercado
com mídias públicos que recebem financiamento do Estado. Portanto, e o mídia privado, portanto, não tem qualquer outro financiamento senão o da publicidade. E concorre a este mercado, que até é um mercado pequeno, com mídias públicos que também recebem já por si financiamento do Estado. Hoje em dia, com a digitalização da televisão, a situação piora cada vez mais, porque o processo de produção em televisão ficou um pouco mais barato, e isto permite uma proliferação de televisões. Portanto, temos já televisões de nível local que têm uma maior proximidade com o público. Portanto, porque se antes a televisão, por exemplo, tinha que produzir e distribuir o seu sinal, hoje em dia já não. Portanto, com a digitalização, há uma entidade que se dedica pela distribuição do sinal. Os mídias apenas produzem. E isto reduziu bastante os custos com a produção e faz com que, de fato, haja uma proliferação de televisões, e isto mais gente a concorrer para um mercado muito pequeno. O futuro é muito sombrio para o jornalismo, daí que há esta necessidade de vai sobreviver quem conseguir se reinventar. É necessário se reinventar, é preciso estar atento à internet e tentar formas de buscar o dinheiro que também existe na internet. É preciso fazer com que haja uma monetização, portanto, da presença dos mídias nas próprias redes e que a cada clique, portanto, possa se gerar algum rendimento para que o jornalismo possa continuar a existir e possa continuar a fornecer informação vital. Eu penso que as próprias as empresas, portanto, gestoras dos mídias, portanto, das redes sociais ou destas plataformas digitais, é chegado o momento destas empresas também terem em conta que os mídias produzem conteúdo para elas e este conteúdo alguém tem que pagar por ele. Muito bem, obrigado a todos. Foi uma conversa sobre a imprensa na crise climática. Agora iríamos aos minutos finais. Margarida Fontes, para quem é o seu minuto final? O minuto final tem a ver com o financiamento. Eu acho que nos nossos países onde os mercados são frágeis e infelizmente não estão virados para a publicidade, no caso de Cabo Verde, por causa da proximidade e de outras questões, e também da própria robustez das empresas que não abundam. Portanto, apelar a que o financiamento público seja uma realidade, seja via publicidade institucional, tanto nos órgãos públicos como nos órgãos privados. Apelar aqui para a responsabilidade dos governos. Nós não devemos ter este receio. O financiamento público é um último recurso em algumas situações. Se nós não temos mercado, se nós temos fragilidades a nível da publicidade, os governos devem responder tanto às necessidades dos órgãos públicos como também às necessidades dos órgãos privados, porque é a cidadania que ganha, em última instância, que é a sobrevivência do jornalismo e também da própria democracia. Enfim, eu queria deixar aqui essa chamada de atenção de não termos nenhum receio. Há mecanismos de regulação de conteúdos nos nossos países, portanto, há formas de aferir a independência e objetividade dos órgãos de comunicação social, portanto, não há que recear. Lá onde o mercado não responde, os governos devem ter mecanismos de financiamento, tanto do setor dos órgãos públicos como privados, e contribuir assim por essa via, por via do jornalismo, para uma sociedade que seja mais livre e uma democracia mais robusta. Francisco, o seu minuto final. Agradecer a oportunidade de participar, de facto foi um debate interessante, e dizer que, de facto, apenas ressaltar, aliás, esta importância, portanto, de termos
de discutirmos estas questões, porque só, como se diz, a água mole bate em pedra dura até que fura. Portanto, é preciso que possamos discutir constantemente estas informações, estas questões, de modo a conseguirmos reverter esta tendência, porque eu penso que o futuro é sombrio, é preocupante, e é preciso que os mídias estejam à altura daquilo que vem por aí, porque hoje em dia cada cidadão virou um ponto de produção de conteúdos e produz conteúdos à sua maneira, e é preciso que o jornalismo possa credibilizar aquilo que acontece na sociedade e proteger estas sociedades que foram criadas com bastante custo. E, portanto, se nós não tivermos ou não assumirmos o nosso papel, corremos o risco de acordarmos um dia para o outro com a anarquia a governar nos países. Paulo, o seu minuto final. Eu acho que mais do que o futuro do jornalismo, que está em causa é o futuro das sociedades contemporâneas e o futuro da estabilidade social. O jornalismo é apenas um dos elementos. Acho que deve existir mecanismos de financiamento públicos de forma transparente, de uma forma direta ou indireta. Sou mais favorável às soluções indiretas. Mas mais do que isso, é necessário que o conceito de verdade, o conceito de facto, seja algo transversal e que não seja sujeito a sentimentos, a opiniões. E isso tem que ser transversal. Nós, jornalistas, trabalhamos com a verdade. Eu, Francisco, a Margarida, a nossa vida é lidarmos com aquilo que nós entendemos, com aquilo que é a verdade, e não é a nossa verdade. Muitas vezes nós já fizemos notícias sobre coisas com as quais nós não concordamos, mas aquilo existe, e existe para além de nós. E é esta humildade perante o facto e a verdade que é necessário que as sociedades atuais, que os Estados, que as organizações voltem a assumir. O jornalismo estará cá para fazer o seu trabalho. Tentamos todos dormir de consciência tranquila, mas se isto não for tornado um tema premente e um tema urgente que deve começar nas escolas e deve começar a ser transversal a tudo o resto, é uma batalha perdida. Francisco Mandelate, Margarida Fontes, Paulo Agostinho, muito obrigado pelo contributo que trouxeram aqui à Hora de Agir. A imprensa hoje também fez um abraço fraterno da lusofonia. Este foi o Hora de Agir. Voltamos para a semana, à mesma hora.